Como era o Brasil nos anos 1960? Olá, bem-vindos ao vídeo sobre como era o Brasil nos anos 1960. Vamos viajar no tempo e conhecer como era o país. Mas antes de começar, já se inscreva no canal e deixe o seu like. Isso ajuda para que o vídeo apareça para mais pessoas. Dito isso, vamos ao vídeo. Vamos começar pelo contexto político e social. Na década de 1960, o Brasil estava sob o regime militar. O governo controlava a imprensa e restringia a liberdade de expressão. As manifestações políticas e as greves eram proibidas. No entanto, a sociedade estava em constante mudança. A classe média estava crescendo, as cidades estavam se expandindo e a cultura estava mudando. A música, o cinema e a moda estavam se tornando mais influentes na sociedade brasileira. A década de 60 foi marcada por um período de crescimento econômico. O país estava investindo em infraestrutura, política e agricultura. A indústria automotiva, por exemplo, estava em franca expansão, o que ajudou a impulsionar a economia. No entanto, a desigualdade econômica persistia. A maior parte da riqueza do país estava concentrada nas mãos de poucos, enquanto a maioria da população enfrentava condições precárias de vida. A década de 1960 foi uma época de muita criatividade e inovação na cultura brasileira. A música popular, como o samba e a bossa nova, estavam em alta. O cinema nacional estava produzindo obras memoráveis e a moda estava se tornando cada vez mais influente. O país também estava aberto a novas influências culturais, como o rock and roll e o cinema americano. Na década de 1960, o Brasil estava começando a se destacar no cenário internacional, especialmente na área esportiva. O país sediou a Copa do Mundo de Futebol em 1962 e apresentou ao mundo sua paixão pelo esporte. Além disso, a década de 1960 foi marcada por grandes avanços na ciência e tecnologia. O Brasil estava desenvolvendo seu próprio programa espacial e a Universidade de São Paulo tornou-se uma referência na área de pesquisa. A década de 60 também foi um período importante na arte e literatura brasileiras. Artistas e escritores estavam experimentando novas formas de expressão e a arte moderna começou a ganhar espaço no país. A literatura brasileira também estava em constante evolução, com novos escritores surgindo e trazendo novas perspectivas e temas para seus trabalhos. E como toda época de mudanças, também houve desafios no Brasil. Nos anos 1960, uma das maiores preocupações era a situação política, já que o país estava sob regime militar. A repressão e a censura eram comuns e muitos artistas, escritores e intelectuais foram perseguidos. Além disso, a economia brasileira enfrentou desafios significativos, com altas taxas de inflação e dificuldades para se manter competitiva no cenário internacional. A falta de crescimento em infraestrutura e em áreas sociais também foi uma questão importante durante a década. Mas mesmo com todos esses desafios, o Brasil continuou a avançar e a desenvolver-se em muitas frentes. A população continuou a lutar por sua liberdade e direitos e a sociedade foi moldada pelos acontecimentos da década de 1960. E hoje, mais de 50 anos depois, a década de 60 ainda tem um impacto significativo na sociedade brasileira. A paixão pelo esporte e pela música continua forte e muitos dos avanços na ciência e tecnologia continuam a ser sentidos até hoje. Além disso, a época deixou uma herança importante na arte e literatura brasileiras e muitos dos artistas e escritores da época ainda são celebrados como referências culturais. Mas, acima de tudo, a década de 60 é lembrada
como um período de mudanças e evolução na história do Brasil. Uma época em que o país começou a definir sua identidade e a traçar seu próprio caminho no mundo. Concluindo, isso é uma visão geral da década de 1960 no Brasil, uma época de mudanças, avanços e desafios, mas acima de tudo, uma época em que o país começou a definir sua identidade e a moldar sua própria história. Espero que esse vídeo tenha sido útil em sua jornada de descoberta sobre a época e lembre-se, a história é uma jornada constante de aprendizado e evolução. Este é um pequeno resumo e novos vídeos mais detalhados de outras décadas sobre literatura, sobre cultura, sobre a história do Brasil e outros países também serão postados aqui nesse canal. Obrigado pela visita, até a próxima.